Não deixa ninguém tirar do seu coração o seu desejo de vencer, não. Não deixa que alguém fale, não, tá bom assim mesmo, não tá bom nada. Não tá bom nada. Deus tem mais para você. Não tá bom nada. Pode estar bom para o pregador, mas para você não tá bom. Eu sei que não tá bom, você sabe que não tá bom. Então você precisa desenvolver. Então desenvolva a sua fé. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, ilumine os teus caminhos, te dê muita força, muito poder, unção de Deus sobre a sua vida. Olha o que diz a palavra do Senhor lá em Lucas capítulo 13, a partir do versículo 18. Olha só a parábola do grão de mostarda. Presta atenção. Presta atenção que você vai aprender algo muito profundo, muito grande agora neste momento. Você vai aprender algo muito grande, muito profundo. Eu quero que você compartilhe essa transmissão com seu amigo, seu parente, seu ente querido, para que ele possa ouvir esta palavra, essa mensagem. Porque uma mensagem de fé, todos os dias nós temos uma mensagem de fé. Quando não é no Instagram, é aqui no Facebook. Quando não é no Facebook, é no YouTube. Nós estamos ao vivo sempre, falando para você uma mensagem, te ensinando, te dando uma direção, direcionando para você o caminho, que é Jesus Cristo, o caminho, verdade e vida. Olha o que a palavra de Deus diz, ó. E dizia, olha o que Jesus dizia: o que é semelhante ao reino de Deus? E a que comparareis? Jesus disse: o que é semelhante ao reino de Deus e o que comparareis? Porque ele havia curado uma mulher que estava encurvada há muitos anos. E os fariseus e o escriba foram em cima dele porque ele curou aquela mulher, né? E Jesus gostava de curar no sábado e gostava de tirar as pessoas da prisão. E aquela mulher foi curada já havia muito tempo, que ela estava encurvada, sem poder endireitar, e Jesus curou aquela mulher. E logo depois ele propôs essa parábola dizendo: e dizei o que é semelhante ao reino de Deus, e a que comparareis? E disse: é semelhante a um grão de mostarda, a que um homem plantou na sua horta. Ponto. Aonde foi plantado o grão de mostarda? Aonde foi plantado o grão de mostarda? O grão de mostarda ele foi plantado na horta. A horta é um lugar fértil ou é um lugar escasso, ou é um lugar seco? A horta é um lugar bom, úmido. A horta é um lugar fértil. Olha o que Jesus disse: ao que compararei, ao que é semelhante, ao que compararei o reino de Deus. O reino de Deus, ele não é para ser plantado numa terra seca ou num campo. Não, não. O reino de Deus é como uma semente de mostarda. A mostarda é uma hortaliça. Não é uma planta, não é uma árvore que você planta num campo aberto e que você deixa lá para o tempo regar. Não, não, não. A hortaliça você coloca na horta porque o lugar está sempre úmido. O lugar está sempre úmido, está sempre alguém ali, está cuidando daquela horta. Uma horta você não pode abandonar.
Presta muita atenção nessa palavra, o que Deus está dizendo para você. O que Deus está falando para mim e para você. Uma horta não se abandona. Um campo você pode abandonar ele uns meses, e quando você voltar no campo, as coisas estão do mesmo jeito ou então melhor. Mas se você ocupar uma horta, se você plantar numa horta, alguma coisa numa horta, né? Se você plantar alguma coisa numa horta, se você não regar ela, se você não regar essa horta, se você não cuidar, essa hortaliça que você plantou ali, aquilo que você plantou ali, ela não vai sair bom. Ela não vai sair bom. Então por isso Deus falou que a mostarda ela não é plantada num campo aberto, ela é plantada na horta. E por ela ser plantada na horta, ela cresce, ela dá fruto, ela serve não somente para aquelas pessoas que plantaram, para o dono da horta. Ela não serve simplesmente só para o dono da horta, ela serve tanto para o dono da horta, quanto até as aves do céu. Até as aves do céu se aninham ali naquela árvore que cresceu no meio de uma horta. É como a parábola do semeador. Você vê que a semente que caiu na beira do caminho, ela foi pisada, ela foi maltratada, como tem muitas pessoas por aí afora maltratadas. Como tem muitas pessoas por aí afora, como disse a parábola do semeador que caiu no meio da rocha. Tem muita gente aí levando bordoada por todo que é canto, porque está no meio da rocha. Tem outros no meio do espinheiro, sufocado. Estão sufocando ele, estão sufocando ela, estão cobrando dele, dela. Então, é como a parábola da mostarda que Deus está falando aqui agora. Que ela foi plantada na horta. Se essa sua semente, se a sua semente ela não for plantada numa horta, porque é mostarda, porque a sua semente é muito pequena, é mostarda, se não for plantado numa horta, meu irmão, ela vai ser difícil dar fruto. Então é assim o reino de Deus. O reino de Deus, ele está dizendo. Você vê que aquela mulher que andava encurvada, ela andava na igreja dos fariseus anos e anos e anos e anos, mas ela andava assim, encurvada, ela não se endireitava, não tinha jeito. Porque ela foi plantada, ela estava plantada no campo, ela estava plantada no lugar errado. O que eu tenho para dizer para você, meu irmão, que essa semente só vai crescer, germinar e dar fruto se ela for plantada na horta, e a horta é terra fértil. Pensa, a horta é terra fértil, a horta é bem cuidada, você é a alma. Se não tiver alguém cuidando de você, vai chegar uma hora que você não vai suportar. Se você, em vez de procurar uma horta, a casa de Deus, uma horta, você está procurando a casa de Deus um deserto, a qual ninguém cuida, a qual não é regado, vai chegar uma hora que você vai desistir de tudo, até do evangelho do Senhor, que não tem nada a ver com a sua situação, com o seu problema. Ah, mas está acontecendo isso na minha vida, está acontecendo aquilo. Procura a terra fértil, procura a horta. Deus hoje mandou te dar um recado, que é para você procurar uma horta. A terra tem que ser fértil. Ah, pastor, mas eu não quero ficar pulando de galho em galho. O pastor diz assim, a pessoa
Você fica pulando de galho em galho, PPP, parará, pererê, parará. Então manda ele fortalecer o galho dele, irmão. Manda ele fortalecer o galho dele, irmão. Porque senão o galho fica fraco, você tem que pular mesmo. Eu quero ver. Eu tá no lugar, não tá dando certo, vou procurar o meu meio. Você vai no posto de saúde, aí chega lá, o seu problema só pode ser curado no hospital geral ou no hospital regional. Você vai ficar lá no posto de saúde, no PS? Se o seu problema só pode ser tratado no hospital, né, com grandes recursos, você vai ficar lá no PS querendo resolver o seu problema? Não pode. Não pode, você tem que ir. Sabe o que? Fazer o quê? Sabe o que você tem que fazer? Você tem que plantar sua semente na horta, porque é bem cuidada. Tem água por tudo que é canto na horta. Tem adubo, olha. E a planta não vai ficar pequena não, porque quando você plantar o grãozinho de mostarda lá, ó, até os passarinhos vai se aninhar. É assim o reino de Deus, meu irmão. É assim o reino de Deus. Eu acredito que tem homem de Deus aí, homem de Deus, pastor, homem de Deus, mulher de Deus, que vai ouvir essa pregação. Ele vai falar, esse pastor tem razão, ele está certo. Alguns vai criticar, entendeu? Porque está com galho fraco. Alguns vai criticar. Mas vai ter uns que vai dizer assim, olha, é verdade isso. Se eu estou vendo que eu estou no meio do formigueiro, as formigas estão subindo nos meus pés aqui, está me picando, me mordendo, eu não estou bem. O que vou estar fazendo ali se eu não estou bem? Eu vou procurar melhora para a minha vida. E é assim o reino de Deus. O reino de Deus é como um grão de mostarda que é plantado numa horta. Agora você pega um grão de mostarda e planta no campo para você ver se ele vai crescer e as aves do céu vai se aninhar nele. Pega um grão de mostarda e joga no meio da rua aí, de qualquer jeito, para você ver se ele vai nascer, crescer e os passarinhos vai se aninhar nele. Veja, não vai. Então, o que Deus está falando aqui agora, que é para você tomar um rumo, tomar uma direção, dar uma oportunidade para aquela pessoa que quer cuidar da sua vida espiritual, cuidar, dá uma oportunidade. Olha, eu conheço gente de vários lugares. Tem gente do estado de Brasília pedindo oração para o pastor. Tem gente lá de Goiás, pastor, eu vou congregar com o senhor não tem igreja aqui, mas eu vou participar das lives, vou ficar com o senhor aí. Porque todas as vezes que eu estou em situação difícil, eu ligo para o senhor me atende, faz uma oração, eu estou bem. As coisas estão caminhando. Eu estava desempregado, o senhor fez oração, agora eu estou empregado, estou trabalhando, estou bem. Então, o que é que acontece? Se a terra ela for seca, ela não vai conseguir produzir. Consulta as pessoas que têm nos acompanhado e que têm vindo na igreja ou que têm mesmo nos acompanhado pela rede social. Vê como é que está, vê se a vida dela está ruim, vê se ela está pegando emprestado para pagar o troco mais para frente. Claro que não, porque aqui é uma horta. Isso aqui pode até não ser um campo ermo, um campo grande, porque o ministério ainda está começando. Mas aqui é horta. Aqui é horta, é regado. Aqui é regado. Volta e meia você vê a gente no monte orando, de madrugada, passando live de madrugada. Por quê? Porque o campo é assim. Eu não preciso estar aí com você lá onde você estiver, não, mas Jesus está aí com você. Eu não preciso estar lá para você receber, porque o meu Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Ele está lá com você agora. Ele está aí com você, é tanto que ele está falando no seu coração, é verdade. Eu não tinha prestado atenção nisso. A parábola
A parábola da mostarda. Por que a semente cresceu? Por que a semente cresceu, deu fruto, ó? E as aves do céu se aninhou nela, porque ela foi plantada numa horta. Ela não foi plantada num campo grande, ela foi plantada numa horta. E por ela ser plantada numa horta, meu irmão, a terra da horta é fértil. A terra da horta é fértil, e aquela terra fértil, adubada, qualquer coisa que você planta nela, ela dá. Eu não tinha prestado atenção nisso, nessa parábola da mostarda. Agora você pega um grão de mostarda e planta em qualquer lugar por aí para ver se vai dar. Não vai. Não vai dar. Ela só vai dar se ela for plantado na horta, aonde tem adubo, onde tem estrume, onde tem fertilidade. Então você precisa saber disso. Ô pastor, mas eu estou indo no lugar e não está dando. Procura outro, meu irmão. Ué. Você vai no oculista, aí chega lá, o oculista faz o seu óculos errado, põe um grau torto, outro torto, você vai voltar nele de novo para ele acabar com as tuas vistas? É disso que eu estou falando, enxerga, tem que enxergar. Nós, ser humano, temos que enxergar o reino. Temos que enxergar o reino. Pode ligar para qualquer pessoa que tem participado, ainda de longe. Tem gente lá no estado da Bahia sendo abençoado. Agora mesmo eu recebi um telefonema do irmão ali de Bauru, dizendo assim: pastor, deu tudo certo aquilo que o Senhor profetizou e determinou através daquela oração. Deu tudo certo. Está tudo bem agora aqui. Está tudo em paz. É isso que me alegra o coração. Porque aí eu vou descobrindo que aqui é uma terra, isso aqui é uma horta, é pequenininha, é uma horta. Mas porém a horta, ela tem estrume, ela tem adubo na terra, a terra é fertilizada. E ela consegue crescer e consegue dar fruto. Então por isso que eu estou falando para você a parábola do grão de mostarda. Ele disse, ó, e dizia: o que é semelhante o reino de Deus? E o que compararei? É semelhante a um grão de mostarda. Aqui o homem plantou na sua horta. Foi plantado na horta. E cresceu e fez-se árvore. E as aves do céu aninharam-se aos seus ramos. Está vendo? Imagina se fosse uma terra seca. Imagina se aquela terra não tivesse adubada, não tivesse estrumada. O que ia acontecer? As aves do céu não iam fazer ninho nem embaixo da árvore, porque ela não ia crescer, não ia desenvolver. Então Deus falou para mim te dar esse recado. Se ali não está bom, procura uma horta. Procura uma horta. É o que eu estou dizendo para você. Ah, mas vão dizer, pastor, você está pulando de galho em galho. Aí você falou, pregador, fortalece esse galho aí, que esse galho está fraco, irmão. Manda fortalecer o galho. Porque ninguém está disposto a dar vida por você. Mas quer que você dê vida pela obra, pelo reino. O reino está cheio de gananciosos, fazendo palácios e palacetes para si mesmo, enquanto a horta está lá seca. Enquanto a horta está lá seca, sem água, sem nada, sem ninguém para regar. Nós precisamos regar a horta do Senhor. E para regar a horta do Senhor tem que ter compromisso com Deus. E nós sabemos que está cheio de descompromissado por aí afora. Então, ouça só a parábola do grão de mostarda. Faça o seu plantio na horta. Numa horta regada, bem cuidada. Porque assim Deus vai fazer germinar essa semente. E até as aves do céu vai se aninhar ali nessa planta.
nessa hortaliça. Então receba esta mensagem, estas palavras no seu coração e faça dela reflexão. Não deixa ninguém tirar do seu coração o seu desejo de vencer, não. Não deixa que alguém fale, não, tá bom assim mesmo, não tá bom nada. Não tá bom nada. Deus tem mais para você. Não tá bom nada. Pode estar bom para o pregador, mas para você não tá bom. Eu sei que não tá bom. Você sabe que não tá bom. Então você precisa desenvolver. Então desenvolva a sua fé.